Saúde aos meus irmãos com a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma programação da nossa EBD, glorificando a Deus porque estamos agora na ressurreição de Cristo, né? Em memória desse momento especial, né? Que há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, o Senhor, né? Provou o seu amor. Esses dias eu vi um cartaz que dizia: você não queria alguém que morresse de amor por você? E aí a imagem mostrava uma cruz, mostrando que ali o nosso Senhor Jesus morreu de amor por mim e por você. Isso me chamou muita atenção. Então nós iremos estar orando nesse momento, em seguida dando continuação à nossa EBD. Senhor, muito obrigado por este dia, por essa maravilha de estarmos felizes, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos guardado, tem nos protegido, e estamos aqui, ó Deus, para prestar esse culto mais uma vez, Senhor, louvando e glorificando o Teu nome por todas as bênçãos, por todas as coisas que o Senhor nos tem feito. Em nome de Jesus, amém. O versículo de hoje se encontra em Efésios 4:8. Por isso diz: subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Esse texto está aqui na nossa tela, né, focando, enfatizando, porque é também o texto-chave da nossa lição, né? Estamos iniciando mais um trimestre e a lição número 1, ela tem por título E deu dons aos homens. Mas na frente o Wendel vai trazer mais detalhes dessa nova revista. Com certeza deve estar maravilhosa, né? E vamos aprender muito com esses estudos. Eu gostaria de louvar o Senhor também, uma música que tem a ver com o tema da nossa lição de hoje. Quem souber pode cantar comigo, amém? Aí na sua casa mesmo, onde você está, louve a Deus comigo. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus, não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo é fina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto. A ti, minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus, não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo é fina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nosso eterno Pai, nosso Senhor justo, poderoso e maravilhoso, nós queremos te agradecer nessa manhã pelos nossos pastores, pelas nossas famílias, pelos enfermos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, seja com a nossa comunidade, abençoa a liderança da nossa igreja, abençoa também os missionários, ó Pai, os professores, essa equipe toda, Senhor, que tem trabalhado em prol, ó Deus amado, do bem-estar da nossa igreja, da saúde das famílias, de estarmos numa comunidade marcando e se fazendo presente. E, ó Deus amado,
Vendo o Senhor agindo na família dos pastores, nas famílias da igreja, na vida dos nossos pastores, Senhor. Louvado seja Deus pela vida de Guedo e de tantos outros. Abençoa também os aniversariantes dessa semana, ó Pai amado. E esse novo mês que se inicia, Senhor, fica conosco, que seja um mês de muitas bênçãos, de muitas maravilhas que o Senhor opera em nosso meio. Fica conosco, Senhor. Tenha misericórdia do teu povo. E nos ajuda, Pai, a estarmos passando esse tempo glorificando e exaltando o Teu nome. Nos fortalece, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a permanecer firme nos Teus caminhos. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe. E vamos continuar aqui na presença do Senhor, né? A EBD está só começando. Que Deus abençoe. Amém. Louvamos ao Senhor. Vamos cantar o hino que diz ressurgiu. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Uma vez na cruz sofreu, aleluia. Uma vez por nós morreu, aleluia. Mas agora vive está, aleluia, e para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos entoar, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, pois a morte quis baixar, aleluia, pecadores pra salvar, aleluia. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz somos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviveu.
Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um sonhador que era eu, longe de Deus, Mas pelo seu favor, meu sonho reviveu. Quando ele morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, eu também revivi. Quando ele venceu, eu também venci. Ele subiu ao céu, eu também vou Subir, Eu vou subir, eu vou subir. Oh, 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 oh. depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus, que é digno de receber toda a glória, todo louvor. Você que está no seu lar, continua adorando ao Senhor. Meu passado, minhas dores, aflições.
salvação, Cordeirinho da Páscoa, quem ele é? Jesus Cristo de Nazaré, Jesus Cristo de Nazaré. O amarelo nos lembra as cores do céu, lugar preparado para quem for fiel. Mas entrou o pecado e nos separou, deixou tudo preto, escuro ficou. Deus envia Jesus pra morrer lá na cruz, lavando com sangue vertido na cruz. Branquinho, limpinho e alegre hoje estou, coração lavado, pecado tirou, pagando o preço, Jesus meu Senhor. Como árvore verde bem forte estou, raízes firmadas na rocha, o Senhor. Raízes firmadas na rocha, o Senhor. Cordeirinho da Páscoa, o que trazes pra mim? Amor, perdão e a salvação. Amor, perdão e a salvação. Cordeirinho da Páscoa, quem ele é? Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. Você conhece a história da Páscoa? Não! Então você precisa ouvir isso. Deus queria muito que a gente ficasse de bem com Ele. Daí Ele mandou Jesus. E a Páscoa foi quando Jesus foi salvar a gente. O povo adorava Jesus. Todo mundo gostava de estar perto dele, porque ele é muito bom. Jesus falava de Deus e cuidava das pessoas. Curou cegos, deu comida para um monte de gente, transformou água em vinho. Jesus falava que ele era o caminho para todo mundo ficar perto de Deus. E por isso tinha gente que não gostava dele. Essas pessoas queriam prender Jesus. Ele sabia disso. Mesmo assim, foi lá para Jerusalém. Lá ele preparou uma janta bem especial para os amigos dele. Jesus pegou a comida e agradeceu a Deus e dividiu com os amigos. E eles beberam, comeram e até cantaram. Nessa hora, ele ensinou uma coisa muito importante, que a gente deve amar os outros, igual ele amou a gente. Depois do jantar, ele saiu com alguns amigos para orar. Você acredita que eles dormiram? Ele falava: acordem, 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 acordem. É importante que vocês orarem, gente. Mas eles não acordavam. Bem nessa hora, quando ele estava orando, foi preso. Daí foi bem chato. Bateram nele, fizeram um dodói nele, machucaram ele. Eles vinham com chicote e tá! E agora era sexta-feira. Fizeram ele carregar uma cruz bem pesada. Foi muito difícil carregar aquela cruz. As pessoas gritavam: sabe assim mesmo? Se você é Deus, desce daí, cara. E ele estava sofrendo sem falar nada. Foi bem triste. E agora Jesus estava morto. Tudo ficou escuro. Bem escuro. E as
nuvens choravam no céu. Eles colocaram o cofre de Jesus na caverna, porque se dá por um guarda bem brabo, pra ninguém entrar lá. Mas até o guarda se arrependeu, percebeu que Jesus era Deus, ele até chorou. Os amigos de Jesus ficaram sozinhos. Com tudo aquilo que eles sonharam, tivesse acabado. No domingo, 3 amigos de Jesus foram lá na gruta. Eles estavam tristes, porque ele tinha morrido. Mas pareceu um anjo bem legal que falou assim: eu não tenho medo. E Jesus não está mais aqui, porque ele está vivo. E eles saíram correndo: Jesus está vivo, Jesus está vivo. Até que não gostava de Jesus, aprendeu que era Deus. Essa história é da Páscoa, uma história de amor do nosso Deus que entregou seu Filho Jesus, porque ama a gente. Ele ama você, ele ama a mamãe, ele ama o papai, ele ama o tio, ele ama todo mundo. Ele prometeu que um dia ele vai voltar. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais uma lição que iniciamos hoje, né? Hoje iniciamos o segundo trimestre de 2021 e o tema geral, né, da nossa lição, nesses 3 meses que seguiremos, será dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. A nossa primeira lição de hoje, a lição de 4 de abril de 2021, será: e deu dons aos homens. Será a nossa primeira lição e desta feita eu convido já os irmãos para que a gente possa fazer a nossa leitura bíblica. São 2 textos, tá? O primeiro se encontra em Romanos e o segundo se encontra em 1 Coríntios, tá? Romanos capítulo 12, do versículo 3 ao versículo 8, que diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Então lemos aí o texto em Romanos 12, agora vamos para 1 Coríntios capítulo 12 também, tá? Do versículo 4 ao 7, que diz: ora, existe, né, diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos.
mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, vamos iniciar o nosso comentário, né? Por exemplo, a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela define, né, a palavra dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo, tá? E que operam através dos crentes para o seu bem comum. Então, nesse trimestre que nós iniciamos agora, analisaremos os dons de Deus dispensados à igreja, tá? Para que, com graça e poder, esses dons, né, a igreja, os irmãos, possam proclamar o verdadeiro evangelho de Jesus. O primeiro tópico da lição é os dons na Bíblia, né? E aí no Antigo Testamento, tá? Existem alguns vislumbres, né, dos dons divinos concedidos, né, a pessoas especiais, peculiares, né, como reis, sacerdotes, profetas e outros, enfim. Todavia, né, os dons, eles não estavam no Antigo Testamento, eles não estavam acessíveis ao povo de Deus como eles estão, né, acessíveis a nós que fazemos parte aí do regime da Nova Aliança. No Antigo Testamento, há alguns casos peculiares. Para o Novo, né, na Nova Graça, na Nova Aliança, né, no período da Graça, quer dizer, no período da Nova Aliança, a gente pode perceber esses dons que estão de forma acessível a todos nós. Tá? Isso é no Antigo Testamento, não eram para todos. Já no Novo Testamento, na Nova Aliança, os dons de Deus eles estão disponíveis para que a igreja, né, em nome de Jesus, ela promova o quê? A igreja promova a libertação dos cativos, para que a igreja ministre a cura aos doentes e principalmente, né, para que a igreja proclame, anuncie a salvação do homem. Então, todos os crentes, eles têm, sem distinção, acesso direto a Deus através de Cristo, né? E por isso podem receber os dons do Espírito. Tá? Então, o dom como uma dádiva, como um presente para a igreja. Né? Então, o estudo a respeito dos dons, nessas lições que nós iremos trabalhar, apenas a nível didático, tá? Para facilitar de fato o estudo, nós vamos dividir esse assunto em 3 categorias. E aí, categorias importantes como os dons de serviço, os dons espirituais e os dons ministeriais. Vamos ver alguns, né? Vamos analisar um pouco de cada um desses aí, os dons de serviço, os dons espirituais e os dons ministeriais. Bom, e aí, vamos lá, vamos analisar cada um deles, tá? Os dons de serviço, os dons espirituais e os ministeriais. Começando com os dons relacionados ao serviço. Então, em Romanos 12, tá? O apóstolo Paulo, ele exorta, aconselha a igreja, lembrando-a de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar, né, insuficiente, tá? Autossuficiente. E aí na igreja necessitamos um dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão com Cristo. Ou seja, está claro, meus irmãos, que assim como o corpo ele tem funções, né, órgãos do corpo, partes do corpo, eles têm funções diferentes, mas todos juntos cooperam para o bom desenvolvimento do corpo do ser humano, na igreja também. Não é? Ou seja, nós necessitamos uns dos outros, não só para o fortalecimento da nossa vida espiritual, mas também para que a igreja ela possa cada vez mais estar em comunhão e estar fortalecida. Então, ao falarmos de serviços, né, subentende-se que quem serve está prestando um serviço para alguém. Então, os dons, né, os dons de serviço que Paulo listou em Romanos,
listou em Coríntios e listou também em Efésios. Nesse caso aqui, não é, em Romanos, né, os dons de serviços listados por Paulo em Romanos são os dons de ministério, é aí o ofício diaconal, exortação, que é o encorajamento, repartir, o dom de presidir, olha que interessante, né? Estar à frente, presidindo, ter liderança, isso também é um dom, tá? E exercer misericórdia, tá? Então esses dons estão relacionados com uma ação em prol do outro, em prol do próximo, tá? Então, o que é que a Bíblia nos aconselha? Se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da Igreja de Cristo. A gente não pode estar se furtando, escondendo os nossos dons, mas pelo contrário, que a gente possa usar em benefício da Igreja de Cristo, tá? Então falamos dos dons de serviço, conhecendo agora um pouco os dons espirituais, né? Então, acerca dos dons espirituais, Paulo diz lá em 1 Coríntios 12:1, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Né? Então, os dons listados, porque aparecem dons listados em Romanos, 1 Coríntios e Efésios. Então, aqui, a gente viu os dons de serviço em Romanos. Nesse caso aqui, os dons listados em 1 Coríntios 12 são palavra da sabedoria, são dons espirituais, tá? Palavra da ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então, todos esses aí se enquadram como os dons espirituais. E é apesar de as manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, o apóstolo Paulo aqui, né, ele desejava que as igrejas, e em especial a igreja de Corinto, conhecessem algumas considerações importantes sobre os dons espirituais, tá? E aí uma característica predominante em Coríntios, tá? Que é uma característica negativa nesse caso aí, era a vida pregressa, anterior, não é, dos membros, não é, antes de se converterem. Esses membros estavam envolvidos com a idolatria. E aí, muitas manifestações espirituais na igreja de Corinto, lembravam a experiência mística, não é? A experiência das religiões de mistérios. E aí, por isso, os coríntios eles precisavam ser ensinados de forma correta sobre a existência dos dons e da sua utilização dentro do culto, né? Dentro, fora do culto, mas com sabedoria, tá? Por isso, à luz da palavra de Deus, nós devemos ensinar a respeito, é o que estamos fazendo aqui agora, né? A respeito dos dons espirituais, para que a igreja seja edificada, para que cada um possa conhecer, discernir, né? Porque existe o dom de discernimento, para que não aconteça com o que estava acontecendo em Coríntios. Pelo fato de muitos estarem presos na idolatria, então isso acabava misturando, né? Ficava meio místico. Então Paulo está aqui meio que exortando, orientando, né, os irmãos em Coríntios. Então, o ensino correto da Bíblia, né, nos orienta sobre a forma adequada da utilização dos dons e previne o surgimento de práticas condenáveis, não é, no culto. A gente sabe que existem muitas distorções, né, nessa área, muita criancice acerca dos dons espirituais, mas nada melhor do que aprendermos à luz da Bíblia como a gente deve utilizar isso. Então falamos dos dons de serviço, falamos dos dons ministeriais e agora acerca dos dons espirituais, dos dons ministeriais. Falamos do de serviço, os dons espirituais e agora os ministeriais, nessa ordem, tá? E aí a epístola de Paulo aos Efésios, né, classifica os dons ministeriais dessa forma. Os dons, né, apóstolos,
os ministeriais: profetas, evangelistas, pastores e doutores, né? E aí os propósitos, né, de o Senhor concedê-los à igreja são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Então, a importância dos dons ministeriais é isso, a importância para que você tenha um pastor, que você tenha um evangelista, um doutor, é exatamente para você capacitar o povo para o serviço, né, da igreja, para o serviço cristão. Então aí a importância dos dons ministeriais. Em segundo, promover o crescimento da igreja local. Os dons ministeriais também, capacitar os membros locais para promover o crescimento da igreja local. Tá? E terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos, ou seja, é necessário ter capacidade, né, para ser um evangelista, para ser um pastor e estar à frente do povo, não é? Cuidando e desenvolvendo a vida espiritual dos irmãos. Tá? Então vimos aqui rapidamente os dons de serviço, os espirituais e os ministeriais. Vamos analisar aqui agora especificamente um problema que havia em Coríntios, né, a dificuldade de Coríntios. Então, Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. E aí primeiro a gente precisa dizer que os dons, eles são importantes, tá? Então um argumento utilizado pelos chamados cessacionistas, né, os cessacionistas, ou seja, que são pessoas que defendem de maneira errada a ideia de que os dons espirituais eles cessaram lá no primeiro século, ou seja, com a morte do último apóstolo, não é? Então, basicamente, os dons espirituais eles cessaram. Então, esses chamados cessacionistas, eles acreditam nisso. Cessacionista é de cessar, de parar. Que os dons, eles findaram, né, com a morte do último apóstolo. Tá? E aí, na verdade, um argumento utilizado por esses cessacionistas é que os crentes, né, eles... de certa maneira, tendem a se achar superiores uns aos outros, por ter um dom ou outro. A gente sabe que, lamentavelmente, isso existe em alguns lugares, né? O fato de ter um dom espiritual, de ter aqui alguns irmãos se acham superiores a outros. Isso é lamentável, isso não deve existir. Não é? Porém, o apóstolo Paulo, não é? Ele faz questão de tratar desse assunto com os crentes de Corinto, tá? Que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de outros, como se, por exemplo, os dons ministeriais fossem melhores do que os dons de serviço, ou como se os dons de serviço fossem melhores do que os dons espirituais. Enfim, os coríntios, a igreja de Corinto, estava dizendo assim, ó, tem dom melhor do que o outro, não é? E aí a gente precisa entender o seguinte, que é o que Paulo está dizendo. Todos os dons vêm diretamente de Deus. E para quê? Para melhor servirmos a igreja e também servirmos a Cristo. Tá? Então os dons são importantes. É importante sabermos que existe a diversidade dos dons. Né? Então, o que mais nos chama a atenção na lista, né, de dons apresentados em Paulo, lá em 1 Coríntios 12, não são os dons que ele lista, né, os 9 dons que ele lista, mas a diversidade entre esses dons. Não é? Então isso, de certa forma, nos mostra a unidade. Apesar de dons diversos, não é? Isso nos mostra a unidade da Igreja de Cristo e, ao mesmo tempo, a sua multiplicidade. Ou seja, a gente percebe que a Igreja de Cristo ela é unitária, mas sendo unitária, essa igreja, ela possui diversas qualidades, diversos dons, ou seja, possui a sua multiplicidade e cada um vai, não é, atuando em uma área característica ali que Deus vai dando os dons, né, a cada um. Não é? Então, cada um vai atuando em uma área da igreja e dessa maneira a igreja fica completa e a igreja ela tem, não é, vamos dizer assim, irmãos capacitados para áreas importantes, né, e que são áreas necessárias. Tá? E aí, para a gente encerrar, falamos dos dons que são importantes,
da diversidade dos dons e também a autossuficiência e a humildade. Né? Então, os dons espirituais, eles são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por mérito próprio. Então, se você tem um dom, se você tem aquela habilidade dada por Deus, isso não é porque você é bom, por um mérito seu. Na verdade, faz parte da graça de Deus que nos concedeu isso. Lá em 1 Pedro, os irmãos abram aí, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. 1 Pedro 4, 10, que diz: servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus, ou seja, servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu. Então, não use o dom que Deus lhe deu com orgulho, visando aí a exaltação pessoal. Não, pelo contrário, use-o com um coração sincero e transbordante de amor pelo próximo. Então, o propósito de Deus nos dar os dons é para que nós possamos utilizar esses dons em serviço do próximo e em serviço da igreja, em benefício do próximo e em benefício da igreja. Então, essa foi a nossa aula inaugural, foi a nossa primeira lição, a lição que tem por tema, né? E deu dons aos homens. Que possamos receber os dons da parte do Senhor e que possamos pegar esses dons, não enterrá-los, mas colocarmos em benefício para o crescimento espiritual da nossa igreja. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus, nesse momento, faça com que a gente possa entender o verdadeiro propósito dos dons espirituais, dos dons de serviço, dos dons ministeriais. Vamos orar, agradecendo a Deus por mais uma escola dominical. Deus eterno e maravilhoso, te agradecemos, ó Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aprendendo um pouco mais da Tua palavra. Continua nos abençoando, continua guiando a Tua igreja. Continua abençoando, ó Pai, a Igreja Batista Nacional e Coqueiral, dando direcionamento, dando sabedoria àqueles que Tu levantasse como líderes, Pai. Essa é a oração que te fazemos, já te agradecendo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Estou aqui para servir, te entregar minha adoração. E reconheço que não mereço nenhum segundo da tua bênção. Mas onde irei se só você tem o que dá vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. Meu guarda fiel, farol que me mostra o rumo do céu. Minha vida, meu ar, meu maior amor é você, Senhor. Estou aqui para servir, te entregar minha adoração. E reconheço que não mereço nenhum segundo da tua bênção. Mas onde irei, só você tem o fim da vida.